Olá, este é um trabalho apresentado à disciplina de Psicologia da Educação 2 do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. A seguir, apresentaremos a exposição da leitura do artigo que trata da relação entre a brincadeira de faz de conta e o desenvolvimento de habilidades na aquisição de uma teoria da mente. Como dito inicialmente, o artigo trata da relação entre a brincadeira de faz de conta e o desenvolvimento de habilidades na aquisição de uma teoria da mente. Por teoria da mente, entende-se o conjunto de habilidades que permitem à criança compreender, fazer referências e considerar estados mentais próprios e também os estados mentais dos outros, diferenciando-os desse modo, operando socialmente a partir dessa compreensão. Por brincadeira de faz de conta, entende-se um contexto de ação lúdica em que a criança opera num domínio imaginário, que não se limita nem corresponde à realidade concreta. Desse modo, o artigo tem como objetivo apresentar a importância da brincadeira de faz de conta para o desenvolvimento de uma teoria da mente. O referencial teórico utilizado contou com contribuições de Piaget, que investigou sobre a compreensão de estados mentais por parte das crianças e a diferenciação que essas crianças fazem destes estados mentais para os estados físicos. Piaget também diferenciou a linguagem infantil em dois momentos. Segundo ele, inicialmente a criança apresenta uma fala egocêntrica, que, posteriormente, vai dando lugar de forma gradual a uma fala socializada. Os autores utilizaram Leslie para conceituar a brincadeira de faz de conta, que é definida como uma atividade em que, com um objeto ou ação, a criança pode representar um outro objeto ou ação com distorção deliberada da maneira como a situação é compreendida. Dias e Harris também são citados, pois constataram em seus estudos que o faz de conta melhora o desempenho da criança e o seu raciocínio lógico. No presente estudo, partiu-se do pressuposto de que a teoria da mente é uma aquisição importante e emerge do próprio processo de subjetivação do sujeito. Esta habilidade permitiria à criança diferenciar-se do outro, percebendo-se como um sujeito que possui seus próprios pensamentos, intenções, sentimentos e crenças que a tornam um agente social. Ao mesmo tempo, habilidades consideradas como parte de uma teoria da mente integrariam a inclusão da criança na coletividade, pois a partir dessa compreensão implícita e construção de conceitos sobre o funcionamento dos processos mentais, a criança passa a fazer generalizações sobre estados mentais, construindo assim modelos de funcionamento mentais que utilizará em suas interações com outros agentes sociais. A metodologia utilizada baseou-se na análise de conversação, por meio da interação comunicativa e geração de contextos. Os participantes do estudo foram uma criança de 3 anos e 9 meses de idade e a sua mãe. Os dados referem-se a um trecho de um dos encontros entre a mãe, a criança e a pesquisadora. Foi disponibilizado à mãe e à criança uma série de materiais próprios para atividades manuais, a fim de que eles se empenhassem e desenvolvessem interações comunicativas. A análise e discussão dos dados basearam-se em alguns pressupostos de análise de conversação e nas questões e posicionamentos anteriormente apresentados. Então agora a gente vai apresentar o diálogo entre a mãe e a criança. Igor diz: terminei, vou fazer uma casa agora. A mãe pergunta: tu só faz casa, né? Hein? Ah, já sei. Vai ser a casa de Chapeuzinho Vermelho. Igor questiona, dizendo: é da vovó dela, né? A mãe diz: pá, Chapeuzinho. Pegando o lápis da mão de Igor e começando a desenhar. Ela continua dizendo: assim, mãezinha, aqui é a casa dela. Ela vai pra onde? Aqui na floresta é a casa de quem? Pra onde Chapeuzinho vai? Igor responde: é a casa da vovó. A mãe diz: vamos botar o nome dela? Escrevendo com a mão de Igor por baixo da dela: Chapeuzinho. Igor, complementando a fala da mãe, diz: vermelho.
Mãe, faz o lobo mau? Cadê? Abre a porta, tem que abrir para o lobo entrar. A mãe responde: mas essa porta é só do desenho. É de papel, mãezinha. Porta de papel não abre. Igor responde: abre sim, que o lobo mau vai comer a vovó e a Chapeuzinho Vermelho. A mãe responde: mas é na história. Aqui nós tá brincando de faz que é, tá? Igor responde: então abre a porta de mentirinha. A mãe diz: de mentirinha pode, sim. Trecho inaudível. Trim, trim. Vovó, vem abrir a porta. Igor diz: abre não, vovó. É o lobo. Ele é do mal. A mãe responde: ah, a vovó abriu. E agora? Ele comeu a vovó. Igor responde: ela abriu a porta? Não é para abrir a porta. Ela não é sabida. A tia não disse que não é para não abrir a porta? Foi? A mãe responde: mas ela acha que é a Chapeuzinho. Coitada da vovó. Igor responde: coitada. O lobo comeu ela inteirinha. A mãe então diz: foi, mãezinha. Coitada da vovó. Apresentando agora os resultados, um dos primeiros elementos que podemos analisar neste dado é que a partir das palavras criam-se novas possibilidades. Então, quando a mãe afirma, já sei, vai ser a casa da Chapeuzinho Vermelho, inicia-se a brincadeira de faz de conta, que permite situar a casa como parte de um outro cenário, que se distingue como sendo o cenário de uma história, brincadeira em um outro contexto de interação. Então, embora a mãe seja quem nomeia a casa desenhada como sendo a da Chapeuzinho Vermelho, faz-se necessário ressaltar que a entrada na situação imaginária no cérebro não é apenas resultante da ação, mas também a possibilidade da criança de compartilhar e reger sua ação lúdica a partir de um significado comum. Então, a entrada da criança no jogo pela mãe aponta para uma perspectiva de abandonar um contexto da ação inicial e atuar a partir da inclusão do faz de conta, trazido pelo interlocutor. Então, ele mostra uma flexibilidade de um pensamento. Então, em muitas falas da criança, eles complementam as frases, ações uns do outro, interpretam e captam pistas dadas pelo parceiro. Então, ao completar papéis, sem que haja uma intervenção explícita do outro, anunciando as mudanças do jogo, a criança ela opera dentro de um contexto em que a interferência acerca das intenções e sentidos trazidos pelo outro, a brincadeira é condição necessária. Então, ao completar o papel desempenhado pelo outro, a criança baseia-se em uma compreensão implícita sobre o que a ação do outro demanda. Um último aspecto a ser destacado é que na situação da brincadeira, quando a mãe questiona a possibilidade de abrir a porta para o lobo, já desenhada a ordem do real objetivo não pode ser aberta, abre-se uma lacuna, uma questão, na qual a mãe e a criança atuam em dois domínios diferentes, o da realidade objetiva e o do mundo imaginário. A partir dos resultados obtidos, as autoras passam a interpretá-los. Dessa forma, através da interpretação dos resultados, pode-se perceber a importância da brincadeira de faz de conta para o desenvolvimento de habilidades centrais no desenvolvimento de uma teoria da mente por parte da criança. Dessa forma, as autoras dissertam sobre como o faz de conta permite estabelecer uma ação e um acordo simbólico em que o sujeito situa sua ação a partir de um pensamento abstrato, baseado em regras que fundamentam um acordo implicitamente assumido ao entrar no jogo. A partir dos resultados obtidos, nota-se também como uma negociação entre mãe e criança gera a possibilidade de enquadrar uma ação em um setting de ação que gera significados, mudanças de papéis e regras. As interações da criança demonstram não só a importância de uma teoria da mente, mas também apontam para a sedimentação de importantes elementos para a emergência desta, como
Como foi colocado pelas autoras, na situação aqui analisada, observa-se como esse tipo de atividade permite à criança uma ação para além do dado concreto e da ação própria para compartilhar o significado trazido pelo outro que interage com ela, situando a ação a partir do ponto de vista ou contexto trazido pelo parceiro de jogo. A criança descentra-se do significado dado por ela a seu desenho e inclui a perspectiva do outro. Um outro elemento que pode ser destacado como um importante atributo da brincadeira de faz de conta para o desenvolvimento de uma teoria da mente é a plasticidade na mudança de papéis que esse tipo de jogo favorece. A mudança de papéis permite à criança assumir na brincadeira diferentes perspectivas, em alguns momentos até desenvolver uma ação complementar ou em parceria com a ação do outro. Além disso, os resultados obtidos também nos fazem chegar à conclusão de que a brincadeira de faz de conta parece gerar uma espécie de acordo comunicativo em que, junto com o outro, se negocia um enredo da brincadeira. Após a interpretação dos resultados, é possível se chegar nas seguintes conclusões. Embora a mãe tenha um papel ativo e intervenha como sujeito mais experiente, a criança não exerce um papel passivo, negociando, questionando e defendendo a possibilidade de inserir elementos na interação, abrindo espaço para discussão acerca do processo de socialização da criança. O estudo traz evidências de como as interações do dia a dia com outros sujeitos sociais demonstra que a criança situa-se e é reconhecida por outros como um sujeito social. Habilidades presentes e requeridas na brincadeira de faz de conta são parte da sedimentação de habilidades definidas na literatura como parte de uma teoria da mente. Por fim, atendo-se ao caso discutido, nota-se que a criança não tem apenas sua ação modulada pelo adulto, mas também é sujeito ativo na relação com o mundo social, mostrando assim que o processo que dá origem ao sujeito social, mais que uma imersão na cultura, é um processo dialético que se modifica em cada relação significante. Por fim, gostaríamos de acrescentar um comentário crítico à nossa apresentação, a fim de avaliar o artigo aqui apresentado. Escolhemos esse artigo dentre os muitos disponibilizados por termos nos interessado sobre o tema. Entretanto, ao longo da leitura, algumas dúvidas surgiram. O artigo, que tem como objetivo apresentar a importância da brincadeira de faz de conta para o desenvolvimento de uma teoria da mente, deixa a desejar em alguns pontos específicos, como, por exemplo, explicar o que seria uma teoria da mente. A impressão que tivemos do artigo foi a de que ele havia sido escrito para pessoas que já participassem de discussões acerca do assunto. Precisaríamos, então, ter um conhecimento prévio para desfrutar do artigo completamente, o que não tínhamos e só pudemos entender melhor após pesquisarmos sobre o assunto. Outro ponto, apesar das autoras terem exposto bem o seu problema de pesquisa e escolherem uma metodologia adequada para respondê-lo, a qual foi muito bem explicada ao longo do artigo, foi que sentimos que o artigo não foi claro. No início, as autoras apresentam o objetivo do artigo, que é apresentar a importância da brincadeira de faz de conta para o desenvolvimento de uma teoria da mente, analisam o diálogo entre mãe e filho e, por fim, dizem que a teoria da mente, que não foi necessariamente bem explicada ao longo do artigo, pode não existir, e que o objetivo da pesquisa não seria provar ou não a sua existência. Por fim, as autoras passam um artigo tentando provar a importância que a brincadeira de faz de conta tem para o desenvolvimento de uma teoria da mente, mas afirmam não quererem provar a existência dessa teoria, o que parece contraditório, tendo em vista que a pesquisa parte do pressuposto que a teoria da mente existe. Desse modo, tomamos o artigo como um texto confuso que, apesar de contribuir para que possamos perceber a criança como um ser social, parece se perder em seu próprio objetivo. Por fim, gostaríamos de dizer que este artigo que foi discutido neste vídeo está disponível na plataforma Cielo e que deixaremos o link para ele e suas referências aqui na descrição. Muito obrigada por assistir.